O barulho do papel rasgando ecoou mais alto do que deveria. Não foi apenas um rasgo. Foi seco, agressivo, definitivo, um som curto que marcou o momento exato em que algo saiu do lugar dentro dela. A foto se partiu em duas, depois em quatro, depois em pedaços pequenos demais para serem remontados. O rosto da mãe desapareceu primeiro. O homem ao lado foi o último a sumir, como se insistisse em permanecer mesmo enquanto era destruído. Por um segundo, houve alívio. Um alívio falso, daqueles que duram menos que um suspiro e cobram caro logo depois. O silêncio que veio em seguida não trouxe paz. Trouxe peso. Ela ficou ali parada, sentindo o coração bater estranho, como se tivesse ultrapassado uma linha invisível. Ninguém ensina que certos gestos simples carregam consequências que não fazem barulho na hora, mas que voltam dias depois, semanas depois, anos depois. Rasgar aquela foto não foi um ato de coragem nem de libertação. Foi impulso. Foi defesa. Foi a tentativa desesperada de calar uma pergunta que sempre esteve viva dentro dela. Quem era aquele homem ao lado da mãe sorridente? Uma mulher que ela nunca conheceu daquela forma. O gesto nasceu da raiva acumulada, mas se enraizou no arrependimento quase imediato. Havia algo naquela imagem que não combinava com a história que ela contou a si mesma durante toda a vida. A mãe da foto não era a mãe real. Não havia frieza, não havia distância, não havia o olhar vazio que ela se acostumou a ver. Havia luz, havia escolha. E isso doía mais do que qualquer ausência física. Porque se a mãe já foi capaz de sorrir assim, então o silêncio não foi acidente. Foi decisão. Enquanto os pedaços da foto ainda estavam espalhados pela mesa, uma sensação incômoda começou a crescer. A certeza de que aquele som, o som do papel se partindo, não ficaria preso naquele quarto. Ele a acompanharia, em sonhos interrompidos, em pensamentos soltos no meio do dia, em lembranças que não pediriam permissão para voltar. O que ela ainda não sabia é que o rasgo não tinha apagado a verdade. Apenas atrasado o momento em que ela seria obrigada a encará-la. O som que não pode ser desfeito. O barulho do papel rasgando ecoou mais alto do que deveria, atravessando o quarto como um estalo seco, que não pedia permissão para existir. Não foi apenas um som. Foi um marco. Um ponto sem volta. A foto se partiu nas mãos dela com uma facilidade cruel, como se estivesse esperando por aquele destino. Primeiro o canto superior, depois o centro, depois o resto. O sorriso da mãe desapareceu antes que ela tivesse tempo de processar o que estava fazendo. O homem ao lado resistiu um pouco mais, preso a um fragmento maior, como se sua presença insistisse em não ser apagada tão facilmente. Quando o último pedaço caiu sobre a mesa, algo dentro dela também se partiu, mesmo que ainda não tivesse forma ou nome. Por um breve instante, sentiu alívio, um alívio enganoso, daqueles que surgem quando a raiva encontra uma saída física. As mãos tremiam, mas o peito parecia mais leve. Era como se tivesse silenciado uma voz que vinha falando alto demais há tempo demais. Só que o silêncio nunca vem sozinho. Ele traz companhia. E naquele quarto abafado, o silêncio que se instalou veio carregado, pesado, quase sufocante. O coração começou a bater fora do ritmo, como se o corpo soubesse antes da mente que algo irreversível havia sido feito. Ela olhou para os pedaços espalhados e tentou se convencer de que aquilo era apenas papel velho. Uma lembrança inútil. Uma imagem fora de contexto. Mas o desconforto crescia sem pedir licença. Rasgar aquela foto não apagou a curiosidade, nem a dor, nem as perguntas antigas. Pelo contrário, deu a elas uma nova forma, mais agressiva, mais urgente. Havia perguntas que ela vinha evitando há anos e que agora gritavam dentro da cabeça, exigindo resposta. Quem era aquele homem? Por que a mãe nunca falou dele? Por que aquele sorriso parecia tão real e ao mesmo tempo tão distante da mulher que ela conheceu? O gesto impulsivo nasceu de algo que vinha sendo alimentado silenciosamente desde a infância. Pequenas mágoas acumuladas, silêncios repetidos, respostas cortadas pela metade. Não foi ódio puro, foi frustração, foi abandono emocional.
Foi crescer ao lado de alguém que nunca explicou o suficiente para preencher os vazios que deixou. Naquele momento, rasgar a foto pareceu uma forma de retomar controle, de punir uma ausência antiga, de enfrentar uma história que sempre se recusou a ser contada. Enquanto permanecia ali, parada, sentiu uma sensação estranha se espalhar pelo corpo. Não era culpa ainda. Era algo anterior. Uma intuição pesada, quase física, de que aquele som não ficaria preso naquele instante. Ele iria persegui-la nos dias seguintes, nos momentos mais banais, quando estivesse sozinha ou distraída. O som do papel se partindo se tornaria memória recorrente, voltando em sonhos curtos, interrompidos, daqueles em que o corpo acorda antes da consciência. A imagem da mãe sorrindo não saía da mente. Não porque existia mais, mas justamente porque havia sido destruída. A mãe que ela conheceu nunca sorriu daquele jeito. Nunca teve aquele brilho no olhar. Nunca pareceu inteira. E isso doía mais do que qualquer traição evidente. Porque se aquela mulher da foto existiu, se aquela alegria foi real, então o silêncio que veio depois não foi acaso. Foi escolha. Uma escolha que teve consequências profundas, silenciosas, herdadas por quem nunca participou da decisão. Sentada ali, cercada por restos de papel, ela começou a entender, ainda sem clareza, que havia rasgado mais do que uma foto antiga. Havia rompido um fio invisível que ligava o presente a uma verdade não dita. O que ela ainda não sabia era o tamanho do preço dessa ruptura. O rasgo não apagou nada. Apenas adiou o inevitável. A verdade continuava intacta, aguardando o momento certo para emergir, agora com mais força, mais dor e menos chances de ser ignorada. A ausência nunca chegou de forma abrupta. Ela se instalou aos poucos, como um hábito silencioso que ninguém questiona, porque sempre esteve ali. Crescer naquele ambiente significava aprender desde cedo que certas perguntas não deveriam ser feitas e que algumas respostas jamais viriam completas. A mãe estava presente fisicamente, sentada à mesa, andando pela casa, cumprindo as tarefas do dia a dia, mas emocionalmente parecia sempre distante, como se uma parte dela estivesse presa em outro tempo, em outra escolha, em outra vida que não incluía explicações. Ela aprendeu a não esperar abraços demorados, elogios espontâneos ou conversas que atravessassem a superfície do cotidiano. Tudo era funcional, tudo era correto, tudo era frio. Não havia gritos, não havia violência visível, não havia dramas explícitos. E talvez por isso tenha demorado tanto para perceber que aquilo também era uma forma de dor. A ausência emocional não deixa marcas aparentes, mas molda silenciosamente quem cresce dentro dela. Molda a forma de amar, de confiar, de pedir ajuda, de se sentir digno de atenção. Com o tempo, aquela falta virou regra. Não causava mais estranhamento. Virou normalidade. Ela parou de perguntar sobre o passado, sobre sentimentos, sobre qualquer coisa que pudesse abrir uma porta que a mãe sempre manteve fechada. Não por indiferença, mas por sobrevivência. Há momentos em que insistir machuca mais do que aceitar. E aceitar naquele contexto significava engolir dúvidas e transformá-las em silêncio, do mesmo jeito que a mãe havia feito anos antes. Essa ausência constante ensinou uma lição dura: que amar podia significar distância, que pessoas próximas nem sempre se revelam por completo, que vínculos não garantem transparência. Crescer assim fez dela alguém forte por fora e fragmentada por dentro, alguém que parecia independente, mas carregava uma carência profunda por respostas que nunca vieram. Cada silêncio da mãe era interpretado como rejeição, mesmo quando não havia intenção clara, porque o não dito tem poder. Ele se infiltra na mente e constrói narrativas próprias. As memórias da infância não são marcadas por grandes conflitos, mas por pequenos vazios. Datas importantes celebradas sem entusiasmo, momentos em que algo precisava ser explicado e não foi. Histórias familiares contadas pela metade, fotografias que nunca estavam à vista, nomes que nunca eram mencionados. Tudo parecia cuidadosamente organizado para que certas partes da história jamais fossem tocadas, e ela cresceu sentindo que havia algo errado,
ainda que não soubesse exatamente o que. Foi nesse ambiente de silêncio normalizado que a raiva começou a se formar. Lentamente, quase imperceptível. Não era explosiva, era constante. Uma irritação baixa, permanente, que aparecia em forma de impaciência, sarcasmo, afastamento emocional. Uma defesa criada para não sentir aquilo que não tinha nome, porque é difícil lutar contra algo que não se entende. É mais fácil culpar quem está próximo do que aceitar que o verdadeiro problema é a falta de respostas. A ausência moldou também a forma como ela se via. A falta de explicações virou a sensação de não ser importante o suficiente para merecer a verdade, e essa crença se enraizou de maneira profunda. Cada silêncio da mãe reforçava a ideia de que havia algo errado com ela, de que certas verdades eram pesadas demais para serem compartilhadas, especialmente com alguém como ela. E assim, sem perceber, passou a carregar uma culpa que nunca lhe pertenceu. Quando aquela foto apareceu anos depois, tudo isso voltou à tona de uma só vez. Não foi apenas curiosidade, foi o acúmulo de uma vida inteira tentando entender o que nunca foi explicado. A ausência que se tornou normal encontrou uma imagem que a desmentia completamente. E o choque entre essas duas realidades foi insuportável, porque a foto não mostrava apenas um homem desconhecido, mostrava uma mãe possível, uma versão dela que nunca foi oferecida, nunca foi explicada, nunca foi compartilhada. A dor maior nunca veio de agressões ou perdas explícitas. Veio do que nunca foi dito, do que foi escondido em nome de uma proteção que custou caro demais. A ausência ensinou muitas coisas, mas nenhuma delas preparou para o momento em que a verdade começaria a se revelar. E esse era apenas o começo. O silêncio que ela aceitou por tanto tempo estava prestes a cobrar o preço de ter sido tolerado. A imagem da fotografia não combinava com nada do que ela conhecia. Era isso que mais incomodava. Não era apenas o homem desconhecido ao lado da mãe. Era o sorriso. Um sorriso inteiro, aberto, sem cálculo. Um sorriso que não pedia desculpas por existir. Aquela mulher na foto parecia confortável dentro da própria alegria, algo que ela jamais tinha visto em casa. A mãe real sempre foi contida, econômica em gestos, cuidadosa demais com palavras. Na imagem, porém, havia leveza. Uma leveza que denunciava uma vida emocional que nunca foi compartilhada. Ela tentou racionalizar, dizendo a si mesma que fotos mentem, que momentos congelados não representam uma história inteira. Mas quanto mais tentava afastar a sensação, mais ela crescia. Porque aquela imagem não era um recorte qualquer. Havia cumplicidade na postura, proximidade no toque, um alinhamento silencioso entre duas pessoas que pareciam se reconhecer. Nada ali parecia improvisado. Nada parecia distante. Aquilo não combinava com a narrativa de uma mulher fria, fechada, resignada ao silêncio. A mente começou a trabalhar contra ela, puxando memórias antigas e colocando-as lado a lado com o sorriso da fotografia. Lembrou-se de noites em que a mãe ficava longos minutos olhando pela janela, como se esperasse algo que nunca chegava, de músicas que eram desligadas abruptamente quando alguém entrava no cômodo, de nomes engolidos no meio das frases, como se houvesse sempre algo que não deveria ser dito até o fim. Tudo aquilo que antes parecia apenas tristeza ou cansaço, agora ganhava uma nova interpretação. Talvez não fosse vazio, talvez fosse falta. O conflito interno se intensificou porque aquela imagem expunha uma contradição difícil de aceitar. Se a mãe foi capaz de sentir aquilo, de viver algo tão evidente, por que se fechou tanto depois? Por que escolheu o silêncio? Por que manteve aquela distância afetiva com a própria filha? A fotografia não acusava diretamente, mas levantava uma pergunta cruel. Se houve amor, houve escolha. E se houve escolha, alguém ficou para trás. Ela sentiu raiva de não reconhecer a própria mãe naquela imagem. Sentiu inveja da mulher sorridente. Sentiu ciúme de um passado que nunca lhe foi permitido conhecer. O julgamento veio rápido, mesmo sem provas. Naquele instante, a fotografia parecia uma traição emocional. Não a traição de um relacionamento conjugal, mas algo mais profundo. A traição de uma verdade escondida,
de uma vida vivida à margem daquilo que foi contado. Quanto mais encarava a imagem, mais sentia que havia crescido com uma versão incompleta da própria história. Não apenas sobre a mãe, mas sobre si mesma, porque crescer sem entender o passado cria adultos que duvidam do presente. A imagem escancarava isso com violência silenciosa. Não era apenas uma foto antiga. Era a prova de que existiam capítulos inteiros que foram arrancados antes mesmo de ela aprender a lê-los. O rosto da mãe jovem trazia um brilho que a memória não conseguia justificar. Não havia registros daquele tipo de alegria dentro de casa. Não havia lembranças afetivas que sustentassem aquele sorriso, e isso fez surgir uma sensação amarga. Talvez aquela mulher tenha se sentido viva em um tempo em que ela ainda não existia. Talvez a maternidade tenha chegado depois de uma escolha dolorosa. Talvez o silêncio tenha sido a forma encontrada para sobreviver às próprias decisões. Mas nada disso havia sido dito. Tudo tinha sido enterrado. O julgamento precipitado cresceu como mecanismo de defesa. Era mais fácil culpar a mãe por esconder, por mentir, por não explicar. Era mais fácil rotular a fotografia como prova de uma falha moral do que aceitar que a realidade poderia ser complexa demais para uma verdade simples. Porque aceitar a complexidade exigiria empatia, e empatia exige maturidade emocional. Naquele momento, ela ainda não estava pronta. A imagem, imóvel sobre a mesa, virou um espelho desconfortável. Não mostrava apenas o passado da mãe, mas a distância entre quem ela acreditava que conhecia e quem aquela mulher realmente foi. A raiva misturou-se à confusão. O impulso ganhou força, e o gesto que viria a seguir não seria apenas contra um pedaço de papel. Seria contra a frustração de perceber que a memória, aquela que ela construiu com tanto esforço, talvez estivesse incompleta desde o início. A raiva não chegou gritando. Ela já estava ali há muito tempo, apenas esperando uma oportunidade para sair do controle. Quando a fotografia surgiu diante dos olhos dela, aquela emoção antiga encontrou um alvo concreto. Não foi o homem desconhecido que despertou o impulso. Foi a sensação de ter sido enganada durante toda a vida. A raiva nasceu do entendimento tardio de que o silêncio da mãe talvez não fosse proteção, mas escolha. E escolhas têm consequências, principalmente quando envolvem quem nunca teve direito à verdade. O corpo reagiu antes que a razão tivesse tempo de intervir. As mãos fecharam com força excessiva. O papel amassou. E naquele instante não havia reflexão, apenas descarga emocional. A raiva acumulada não queria explicações, queria ação, queria destruir aquilo que provocava dor. Em muitos momentos da vida, pessoas não rasgam fotos porque odeiam o que veem, mas porque não suportam o que sentem ao ver. E naquele gesto impulsivo, ela tentou calar tudo o que nunca teve coragem de perguntar. Enquanto os dedos rasgavam o papel, imagens desconexas passaram pela mente. Situações em que ela se sentiu preterida, momentos em que tentou se aproximar e encontrou distância, lembranças de palavras engolidas, de pedidos não atendidos, de conversas encerradas antes de começarem. A fotografia se tornou o símbolo de todas essas negativas acumuladas. Rasgar aquele sorriso era como devolver à mãe uma dor que nunca foi verbalizada. A raiva, quando assume o controle, cria uma ilusão perigosa, a sensação de justiça imediata. Por alguns segundos ela sentiu que estava no comando, que finalmente fazia algo por si mesma. Não havia mais dúvidas, nem perguntas, nem espera. Havia ação. Mas a violência simbólica tem um custo elevado. Ela não resolve, apenas transforma sentimentos em feridas mais profundas. E o alívio inicial logo foi substituído por um desconforto crescente, um peso no peito que não encontrava explicação racional. O problema da raiva mal resolvida é que ela não nasce sozinha. Ela carrega junto vergonha, frustração, medo e tristeza, tudo misturado. Ao rasgar a foto, ela não enfrentou a verdade, apenas adiou o momento em que teria de encará-la, e esse adiamento costumava ser o padrão da própria família. Silenciar, esconder, fingir que não existe, repetir sem perceber os mesmos comportamentos que tanto feriram.
A destruição da imagem foi uma tentativa desesperada de reescrever o passado, como se eliminar a prova física pudesse manter intacta a narrativa que ela construiu para sobreviver. Porque admitir que a mãe foi alguém diferente do que ela conheceu exigiria rever mágoas antigas sob uma nova luz. Exigiria maturidade, empatia e coragem emocional. Tudo o que naquele instante parecia inacessível. Depois do gesto veio o vazio, um vazio diferente do silêncio habitual, mais denso, mais acusador. A raiva que parecia libertadora revelou-se frágil, incapaz de sustentar a própria justificativa. Ela se percebeu sozinha com os próprios pensamentos, sem a foto para culpar, sem a imagem para direcionar o ódio. Restaram as perguntas, e elas estavam mais altas do que nunca. A consciência começou a sussurrar, ainda tímida, que aquela não era apenas uma foto qualquer. Era um fragmento de uma história maior, uma história que, gostando ou não, fazia parte de quem ela era. A raiva assumiu o controle por alguns minutos, mas perdeu espaço rapidamente. O que veio depois foi mais difícil de ignorar. A percepção de que destruir o passado não impede que ele volte, apenas muda a forma como ele cobra seu lugar. O gesto impulsivo selou um conflito interno que ainda não tinha sido nomeado. Ela não lutava apenas contra a mãe, lutava contra a própria necessidade de entender. E a raiva, embora intensa, não seria capaz de protegê-la do que estava prestes a surgir. Pelo contrário. Ao rasgar a foto, ela abriu caminho para uma verdade que não aceitaria mais ser empurrada para o fundo da gaveta. O nome surgiu de maneira quase descuidada, como se não tivesse peso algum. Foi dito em um comentário simples, jogado no ar, desses que normalmente passam despercebidos. Mas quando chegou aos ouvidos dela, o mundo pareceu desacelerar. Não houve alarde, não houve explicação imediata. Apenas um nome, um som curto, específico demais para ser coincidência. Um nome que não combinava com histórias vagas, nem com o silêncio da casa, nem com a ausência crônica que sempre existiu. Ainda assim, despertou algo profundo, quase instintivo, como se aquela palavra tivesse estado adormecida dentro dela por anos, esperando apenas um empurrão para acordar. No primeiro instante, tentou ignorar. Disse a si mesma que estava sendo paranoica, que estava conectando coisas que não tinham relação alguma. Pessoas dizem nomes o tempo todo, histórias se cruzam, memórias pregam peças. Mas o corpo não acreditou nessa desculpa. O coração acelerou sem motivo aparente. A respiração ficou curta. Uma sensação estranha de reconhecimento percorreu o peito, como quando se entra em um lugar desconhecido. Mas o cheiro é familiar demais para ser novo. O nome se chocou contra os pedaços da fotografia rasgada que ainda estavam na memória dela. Não a imagem completa, mas fragmentos. Um contorno de rosto, um gesto sutil, um olhar capturado fora de foco. De repente, aquilo que parecia insignificante ganhou peso. O nome não veio acompanhado de detalhes, mas abriu uma fenda. A narrativa que ela construiu ao longo da vida começou a apresentar falhas invisíveis até então. Não era mais apenas uma suposição, era uma possibilidade concreta, e possibilidades têm o poder de desestabilizar certezas antigas. A mente começou a revisitar situações passadas sob um novo ângulo. Conversas interrompidas quando alguém se aproximava. Um telefone desligado, depressa. Mudanças de assunto repentinas. Pequenos gestos da mãe que antes pareciam distração ou cansaço, mas agora carregavam um tom de cautela. O nome funcionou como uma chave enferrujada, abrindo uma porta que havia sido trancada por muito tempo. Não com violência, mas com medo. Ela percebeu, com um desconforto crescente, que aquele nome nunca havia sido citado diretamente em sua presença. Nunca explicado, nunca contextualizado. Isso por si só já dizia muito. Em famílias onde o silêncio é regra, até os nomes aprendem a ficar escondidos. E quando um nome aparece fora de hora, fora de contexto, ele carrega mais significado do que qualquer explicação longa. Ele denuncia a existência de algo que se tentou esconder com cuidado excessivo. A partir daquele momento,
A pergunta deixou de ser quem era o homem da foto. Passou a ser por que aquele nome causava tanto impacto. O medo de perguntar cresceu junto com a curiosidade. Questionar significava atravessar uma linha que sempre esteve ali, mas que ninguém tinha coragem de cruzar. Significava enfrentar respostas que poderiam confirmar dores antigas ou obrigá-la a enxergar a própria mãe sob uma perspectiva totalmente nova. O nome não veio acompanhado de emoção explícita, mas despertou sentimentos intensos. Não houve choro imediato. Houve silêncio. Um silêncio diferente, tenso, carregado de interpretações. Porque quando uma palavra simples consegue provocar tanto, é sinal de que ela carrega uma história maior do que aparenta. E histórias escondidas não gostam de permanecer ocultas quando são tocadas. A partir dali, a fotografia rasgada deixou de ser o centro do conflito. Ela já tinha cumprido seu papel. O verdadeiro terremoto estava naquele nome inesperado, lançado ao acaso, mas carregado de passado. Um nome que não pertencia apenas àquele homem desconhecido, mas a uma escolha antiga, a uma ruptura silenciosa, a uma decisão que moldou destinos sem jamais ser discutida. Ela ainda não tinha provas, não tinha confirmação, mas sentia, com uma clareza incômoda, que estava prestes a descobrir algo que mudaria para sempre a forma como enxergava sua própria história. O nome não trouxe respostas, trouxe urgência. E a partir daquele instante, ignorar já não era mais uma opção viável. Algo tinha sido acionado e não havia como voltar atrás. Ela começou a perceber que as pistas nunca estiveram escondidas de verdade. Elas sempre estiveram ali, espalhadas pela vida inteira, visíveis demais para serem notadas. Não eram segredos guardados a 7 chaves, mas detalhes pequenos demais para chamarem atenção quando ainda não havia motivo para desconfiar. O problema das pistas emocionais é que só fazem sentido quando o quebra-cabeça já está quase completo. Antes disso, parecem apenas ruídos do cotidiano. Lembrou de gavetas que nunca eram abertas, não por proibição explícita, mas por uma regra silenciosa que ninguém precisava explicar. Lembrou de uma caixa antiga guardada no alto do armário, sempre deslocada, sempre esquecida no mesmo lugar. Lembrou do cuidado excessivo da mãe com certos objetos, do jeito como tocava algumas coisas como se fossem frágeis demais para existirem à luz do dia. Na época, aquilo parecia apenas zelo. Agora parecia cautela. Havia também as incoerências de discurso, histórias que começavam de um jeito e terminavam de outro dependendo do dia, datas que nunca batiam, lugares mencionados uma única vez e nunca mais, pessoas que surgiam como figurantes breves e desapareciam sem explicação. Ela sempre aceitou essas falhas como lapsos de memória, como consequência do tempo, da idade, do cansaço. Nunca considerou que a confusão fosse intencional. Não como mentira direta, mas como forma de evitar caminhos perigosos. As emoções da mãe também começaram a ganhar novo significado. O silêncio prolongado diante de certas músicas. O olhar que se perdia quando via casais mais velhos andando de mãos dadas. A inquietação injustificada ao ouvir histórias de encontros interrompidos ou amores deixados para trás. Antes, ela interpretava tudo como melancolia genérica, uma tristeza sem causa definida. Agora, cada reação parecia carregada de lembrança. Não lembrança distante, mas algo vivo demais para ser ignorado. O mais difícil foi reconhecer que ela mesma ajudou a manter tudo encoberto. Não por omissão consciente, mas por medo. Medo de perguntar e confirmar aquilo que sempre suspeitou vagamente. Medo de mexer em estruturas emocionais frágeis demais para suportar uma verdade completa. As pistas estavam ali, mas ela também escolheu não vê-las. Porque ver exigiria ação, exigiria maturidade para lidar com respostas que poderiam desorganizar completamente a imagem que construiu da própria infância. Ela começou a conectar esses sinais tarde demais. Cada detalhe agora parecia óbvio em retrospecto, quase gritante. E isso trouxe um sentimento pesado de arrependimento, não pelo tempo perdido, mas pela ingenuidade forçada.
pela colaboração silenciosa com um enredo que preferiu conforto à verdade. Porque viver sem saber machuca, mas descobrir que sempre houve sinais machuca mais. As pistas não estavam apenas nos objetos ou nas palavras mal explicadas, estavam no comportamento, na forma como a mãe evitava certos assuntos com uma firmeza que não combinava com distração, no cuidado exagerado em não criar vínculos profundos fora daquele núcleo familiar fechado, na escolha constante de se fazer pequena, invisível, para não despertar perguntas. Cada gesto agora parecia parte de uma estratégia de sobrevivência emocional. A consciência disso foi um choque silencioso. Não houve choro imediato. Houve compreensão amarga. A verdade não estava escondida por maldade, mas por necessidade. Não para proteger apenas a filha, mas para proteger a si mesma de uma dor que nunca cicatrizou. Ainda assim, compreender não aliviou o impacto. Apenas trocou a raiva por um peso diferente, mais maduro, mais difícil de carregar. Ela percebeu que a história sempre pediu para ser entendida, mas nunca teve espaço para ser contada. As pistas funcionaram como avisos sutis de que algo importante havia sido deixado para trás. Ignorá-las foi mais fácil durante anos. Enxergá-las agora exigia coragem emocional. E essa coragem custava caro, porque quando as pistas finalmente se alinham, não há mais como fingir que não se viu. Tudo aquilo a levou a uma conclusão desconfortável. A verdade nunca esteve ausente. Ela apenas foi empurrada para os cantos da vida, esperando o momento em que alguém estivesse pronto para aceitá-la por inteiro. E agora, com as peças encaixando, ela já sabia que o próximo passo não traria alívio. Traria explicações. E explicações, quando chegam tarde, carregam um preço que ninguém ensina como pagar. A verdade nunca coube em palavras simples. Talvez por isso nunca tenha sido dita. Não era uma frase curta que explicava tudo, nem uma confissão direta que aliviasse anos de silêncio. Era algo maior, pesado demais para caber em conversas comuns, em explicações rápidas, em respostas objetivas. A mãe sempre soube disso. E talvez tenha entendido desde o início que algumas verdades, quando ditas, não libertam. Apenas deslocam a dor de lugar. Ela começou a entender que o silêncio não foi construído apenas por medo do julgamento alheio, mas por uma tentativa desesperada de manter a própria sanidade intacta. Algumas escolhas deixam marcas tão profundas que revivê-las em palavras significa sangrar de novo. A verdade que a mãe carregava não envolvia apenas amor ou abandono. Envolvia circunstâncias, pressões, renúncias feitas quando não havia opções seguras. Envolvia o tipo de decisão que muda o rumo de uma vida inteira em silêncio. O homem da foto não era um erro passageiro nem um segredo banal. Ele representava um momento em que a mãe foi alguém além da função que o mundo lhe impôs depois. Representava um período em que ela se permitiu desejar, sonhar, escolher. E essa lembrança, ao invés de trazer conforto, passou a causar dor constante à medida que a realidade se impôs. Falar sobre isso significava admitir que houve felicidade antes da renúncia. E admitir isso diante da própria filha parecia para ela uma forma de traição. A verdade também não foi contada porque não era justa. Não havia culpados claros. Não havia vilões fáceis. Havia apenas pessoas presas em contextos que não escolheram totalmente. Contar essa história significaria revelar que o mundo nem sempre separa certo e errado de forma limpa. Que às vezes, sobreviver exige abrir mão de quem se ama. Que em certas fases da vida, proteger alguém significa desaparecer da própria felicidade. A mãe entendeu cedo que qualquer explicação parcial seria cruel. Se falasse pouco, levantaria mais perguntas. Se falasse tudo, destruiria imagens que sustentaram a filha ao longo dos anos. E assim escolheu calar. Não por desprezo, mas por acreditar que o silêncio era menos doloroso do que uma verdade impossível de digerir na hora errada. O problema é que o tempo passou, e o momento certo nunca chegou. Ela percebeu com um aperto no peito que talvez a mãe tenha esperado que a filha crescesse, amadurecesse, se tornasse forte o suficiente para lidar com aquilo.
Mas o tempo não obedece planos emocionais. Ele passa sem avisar. E quando a maturidade chega, muitas verdades já se tornaram pesadas demais para serem entregues sem causar estragos. A verdade não cabia em palavras porque envolvia sacrifício invisível. Envolvia a escolha consciente de carregar culpa para poupar outra pessoa de dor. A mãe escolheu ser vista como fria, distante, incompleta, para não expor a filha a um passado que poderia confundir, ferir ou desorganizar a própria identidade dela. O silêncio foi uma forma de amor torta, imperfeita, mas genuína dentro das limitações humanas. Entender isso não trouxe conforto imediato. Trouxe empatia, e a empatia dói quando chega tarde. Dói porque obriga a rever julgamentos antigos, a reler comportamentos com uma lente mais humana, a aceitar que nem todo erro nasce da indiferença. Alguns nascem do excesso de responsabilidade emocional, de carregar mais do que se consegue dividir. Ela começou a perceber que a verdade sempre existiu, mas nunca encontrou espaço seguro para ser dita. Não porque faltasse coragem, mas porque sobrou medo de machucar quem não tinha culpa nenhuma. O silêncio não foi covardia. Foi um acordo silencioso com a própria dor. Um acordo que custou caro demais para todos os envolvidos. E naquele momento, ela entendeu que descobrir a verdade não significaria libertação imediata. Significaria assumir um peso que antes não era seu. Porque algumas verdades, quando finalmente chegam, não pedem aceitação. Pedem maturidade para continuar vivendo com elas. E essa era a parte mais difícil de todas. Entender tarde demais tem um gosto amargo que nenhuma explicação consegue dissolver. Não há sensação de vitória nem de alívio imediato. Há um silêncio pesado, diferente daquele que existiu durante anos. Um silêncio cheio de significado que obriga a mente a revisitar tudo o que foi vivido sob uma nova luz. A compreensão chega como uma responsabilidade, não como um prêmio. E assumir essa responsabilidade exige uma maturidade que ninguém desenvolve sem dor. Ela passou a perceber o quanto julgou sem contexto, o quanto interpretou ausência como rejeição, o quanto transformou escolhas difíceis em acusações internas. Essa consciência não veio acompanhada de perdão automático, veio acompanhada de culpa. Culpa por ter desejado respostas sem estar preparada para lidar com elas. Culpa por ter acreditado que a história era simples quando sempre foi complexa. Culpa por ter rasgado a foto, como se aquele gesto pudesse ser desfeito agora que o entendimento havia chegado. A maturidade forçada bate de frente com a versão que ela construiu de si mesma. A filha ferida começa a dar espaço a alguém que entende, ainda que a contragosto. E esse processo é cruel, porque entender não apaga a dor acumulada, apenas a organiza, coloca cada sentimento no lugar certo, tirando a falsa segurança da ignorância. O conforto de não saber é substituído por uma clareza que não permite mais fuga. A empatia surge, mas cobra caro. Enxergar a mãe como alguém que também sangrou, que também renunciou, que também teve escolhas limitadas, desmonta o papel confortável de vítima absoluta. Ao mesmo tempo, isso não invalida a dor vivida. Não apaga anos de silêncio. Não cancela feridas emocionais construídas ao longo do tempo. O desafio passa a ser sustentar duas verdades ao mesmo tempo: a da filha que sofreu e a da mulher que sobreviveu como pôde. Não há retorno possível. Não há conversa que resolva tudo. Não há como resgatar a foto rasgada, nem o tempo perdido. A compreensão chega quando certas possibilidades já se fecharam. Pedidos de desculpa tardios não encontram o mesmo significado. Perguntas chegam quando as respostas já não têm o mesmo efeito. E é nesse descompasso que nasce a dor mais profunda. Aquela que não se expressa em lágrimas, mas em peso constante. Ela percebe que o entendimento tardio exige escolhas novas. Continuar presa ao ressentimento ou aprender a conviver com uma verdade imperfeita. Crescer emocionalmente significa abrir mão da fantasia de que tudo poderia ter sido diferente se alguém tivesse agido melhor. A realidade não oferece esse luxo. Ela apenas apresenta o que foi possível naquele contexto. Aceitar isso não é fácil.
exige abandonar a necessidade de culpados claros. O impacto psicológico dessa descoberta reverbera em pequenos gestos, na forma como ela passa a ouvir histórias semelhantes, na maneira como reage a silêncios alheios, no cuidado redobrado ao julgar decisões que não conhece por completo. A maturidade chega não como escolha, mas como obrigação, e essa obrigação pesa, porque ela nasce da perda da inocência emocional. Entender tarde demais significa conviver com perguntas que não têm mais utilidade prática, apenas valor simbólico. Significa aceitar que certas dores precisam ser acomodadas, não resolvidas. Que essa aceitação é um exercício diário. Não há superação rápida, há convivência. Uma convivência adulta com uma verdade que não cabe em respostas fáceis. Ela começa a compreender que a própria identidade foi moldada por esse silêncio, que sua força, sua dureza e até sua sensibilidade nasceram desse contexto. Nada disso pode ser refeito, só pode ser reconhecido. E reconhecer dói, porque obriga a assumir que a história nunca foi sobre má intenção, mas sobre limites humanos. A maturidade emocional que chega com o entendimento tardio não traz conforto imediato, traz responsabilidade. A responsabilidade de não repetir padrões, de não silenciar quando falar for possível, de não julgar antes de entender, de carregar essa história adiante com mais consciência do que ressentimento. Nesse ponto, ela percebe que a dor não desapareceu, apenas mudou de forma. E embora isso não pareça um final feliz, é o começo de algo mais honesto, uma forma mais real de enxergar a própria vida e a dos outros, mesmo quando essa honestidade cobra caro demais. Ela passou muito tempo acreditando que havia rasgado apenas uma fotografia antiga, um pedaço de papel sem valor real. Demorou para entender que o que foi destruído naquela tarde não estava sobre a mesa, mas dentro dela. A foto era só o gatilho. O verdadeiro rompimento aconteceu no instante em que ela decidiu julgar, antes de compreender, reagir antes de ouvir, concluir antes de enxergar o todo. O papel se partiu nas mãos, mas a fratura foi emocional, silenciosa e profunda. O homem ao lado da mãe nunca foi apenas um rosto desconhecido. Ele representava uma vida que não aconteceu, uma possibilidade interrompida, uma versão da mãe que precisou ser enterrada para que outras escolhas fossem possíveis. Rasgar a foto foi um ato simbólico de negação dessa realidade. Uma tentativa inconsciente de manter intacta a narrativa que a fez sobreviver por tantos anos. Porque aceitar aquela imagem significava aceitar que a própria história nasceu de uma renúncia dolorosa e definitiva. A revelação final não veio como choque imediato, mas como encaixe lento. Tudo passou a fazer sentido de um jeito incômodo demais para ser ignorado. O distanciamento da mãe, o silêncio constante, a dureza emocional, a dificuldade em demonstrar afeto. Nada disso nasceu da indiferença. Nasceu do excesso de dor não elaborada, do tipo de dor que não encontra espaço para ser expressa sem desmontar tudo ao redor. A mãe não se fechou porque quis, ela se fechou porque continuar aberta era insustentável. Ela entendeu tarde demais que aquele rasgo foi um pedido de socorro mal formulado, uma forma de dizer que doía crescer sem respostas, doía viver ao lado de alguém que carregava um mundo inteiro escondido. Mas pedidos de socorro nem sempre são reconhecidos como tal. Às vezes, aparecem como ataques, como gestos impulsivos, como rejeição. E foi exatamente assim que aquele momento se selou. A foto não era apenas uma lembrança, era uma ponte. Uma das últimas provas de que aquela mulher tão rígida e distante já tinha sido leve, apaixonada, inteira. Ao rasgá-la, ela rompeu essa ponte antes de atravessá-la. Não por maldade, mas por não saber lidar com o que encontraria do outro lado. O problema é que algumas pontes, quando destruídas, não podem ser reconstruídas. Só podem ser compreendidas depois da queda. A grande revelação não foi quem era o homem. Foi perceber que toda a relação entre mãe e filha foi moldada pela tentativa de esconder uma dor antiga. Uma dor que nunca foi compartilhada, mas que contaminou gestos, silêncios e escolhas. A herança emocional não estava na foto,
nem no nome dito fora de hora. Estava no jeito de amar com reserva, de se proteger em excesso, de evitar qualquer situação que exigisse vulnerabilidade. Ela entendeu que passou anos esperando explicações que nunca viriam do jeito que imaginava, porque não existia uma explicação simples. Existia apenas um contexto difícil demais para ser traduzido em palavras. E ao aceitar isso, algo dentro dela mudou. Não houve perdão imediato, nem conforto. Houve um deslocamento interno. Um entendimento duro de que a vida raramente oferece histórias limpas, com começo, meio e fim bem definidos. O que foi rasgado nunca foi apenas uma foto. Foi a ilusão de que a dor tem sempre um culpado óbvio. Foi a esperança infantil de que toda ausência nasce de desamor. Foi a crença de que o passado pode ser destruído sem consequências. O verdadeiro aprendizado veio com o reconhecimento de que algumas histórias precisam ser carregadas, não apagadas. Essa compreensão mudou a forma como ela passou a olhar para si mesma, para as próprias reações, para as próprias defesas emocionais. O rompimento que aconteceu dentro dela abriu espaço para algo novo, ainda que desconfortável. Uma consciência mais profunda, mais humana, menos julgadora. Ela percebeu que não podia mudar o passado, nem reparar o que foi rasgado, mas podia escolher o que fazer com a história a partir daquele ponto. A conclusão não trouxe um final feliz tradicional. Trouxe algo mais raro. Verdade. Uma verdade que não absolve ninguém completamente, mas também não condena. Uma verdade que ensina que o amor, quando atravessado por medo e circunstâncias, pode se transformar em silêncio, e que o silêncio, quando herdado, cobra seu preço de quem vem depois. Ela seguiu sabendo que algumas feridas não fecham totalmente, apenas cicatrizam de um jeito diferente, e que, apesar de tudo, entender transformou mais do que feriu. Porque o que foi rasgado ensinou algo essencial: que julgar o passado sem conhecer o contexto é uma forma de repetir a dor. E que quebrar esse ciclo exige coragem, mesmo quando essa coragem chega tarde demais.